Oi, gente. Esses dias eu fiz um post falando da importância de uma alimentação adequada, principalmente pela relação com o nosso sistema imunológico. Lá a gente viu que o intestino, por exemplo, regula boa parte do potencial imune do nosso corpo, quase que 80%. E aí eu disponibilizei, inclusive, um tipo de aula escrita, né, no Stories, para que a gente entendesse melhor sobre os alimentos. E foi isso que eu fiz. Disponibilizei esse material lá. Inclusive está salvo nos destaques, então ainda dá tempo de você ver. Mas depois disso, foi muito legal. Eu recebi inúmeras mensagens com dúvidas, questionamentos, agradecimentos pela aula, porque isso com certeza vai ajudar muita gente a se alimentar melhor. E aí, depois disso, eu resolvi transformar essa aula escrita numa aula falada. Vocês pediram e cá estou eu. Tudo isso, gente, para ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre os grupos alimentares e a importância de cada um deles para o funcionamento do nosso corpo. É muito importante quando a gente quer ter uma alimentação saudável, saber o que a gente está comendo. Que bom se você tem condição de pagar um profissional para que elabore isso para você, mas algumas pessoas não têm. E ainda assim, mesmo quem tem, é legal a gente aprender, né? Geralmente, quando a gente fala em dieta, o que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, gente? Calorias. Falou em dieta, em alimentação saudável, uma das primeiras coisas que vem na cabeça da maioria das pessoas é o quê? A ingestão de determinado valor de calorias durante aquele dia. Quantas calorias eu estou comendo? Eu recebo muito isso dos meus pacientes, né? Ai, Sol, quantas calorias tem minha dieta? E aí eu falo, lógico, mas explico da importância dos macronutrientes, que é isso que vai valer tudo. Vamos lá que a gente vai chegar lá. Então, o primeiro passo para a gente entender, a gente precisa saber o que é caloria. Gente, eu vou ser simples, o sentido dessa aula não é uma aula para profissionais, mas pelo contrário, e eu tenho certeza que profissionais estagiários vão se beneficiar disso, mas para que pessoas que não são da área de saúde ou da área de nutrição consigam ter uma alimentação melhor através disso, tá? Caloria, gente, é uma medida de energia, tá? Historicamente, a gente sabe que a definição de caloria é o quê? A quantidade de energia necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, tá? Quando a gente usa caloria na nutrição para falar do valor energético dos alimentos, que é o que a gente está abordando aqui a princípio, a gente está falando de quê? Da quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 kg, equivalente a 1 litro, de água. Calma, eu vou simplificar, gente, para a gente prosseguir. Os alimentos contêm calorias, ou seja, eles fornecem energia para o nosso organismo. Essa energia fornecida pelos alimentos é responsável por desempenhar várias funções do nosso corpo, do nosso organismo. Desde dos nossos movimentos dos nossos membros, tá? Até função respiratória, neurológica, celular, são várias as funções. Essa energia que a gente está falando, ela pode ser usada logo após que eu ingeri o alimento, ou ela pode ser estocada, guardada para ser usada em outro momento. Então guarda isso, a energia ela pode ser: comi um alimento, vou usar ele imediatamente, ou ela pode ser guardada e armazenada para um outro momento. Vem cá, atenção aqui. Quando a gente ingere mais calorias do que a gente gasta, então essa energia é o que? Armazenada, acumulada em forma de gordura. Consegue associar isso com aquilo que eu sempre falo aqui sobre emagrecimento? Comer menos, gastar mais? Bom, agora você já entendeu o que é caloria, tá? Que é a energia. Agora vamos dar um passo. Eu quero que você entenda sobre os macronutrientes dos alimentos. É um passinho à frente. Aqueles que fornecem as calorias para o corpo e executam outras funções que vão estar nos macronutrientes. Primeiro deles, gente, senta aí, carboidrato.
muitas vezes visto como grande vilão da dieta. Mas, gente, carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Para você entender, a caloria dos carboidratos, ela se transforma de uma forma bem rápida em energia. Aquilo que eu falei, comi, já virou energia. Enquanto as gorduras, por exemplo, que a gente vai falar já já, elas são usadas como uma forma de armazenamento de energia. Ah, então um é melhor que o outro? Não, são formas diferentes. E a gente não tem que ter medo de carboidrato, basta o que fazer escolhas inteligentes. Então você já sabe agora o que é caloria, já sabe o que é carboidrato. Eu quero falar um pouquinho da divisão desses carboidratos para a gente conseguir fazer escolhas melhores quando eu der os exemplos das refeições que você vai montar, tá? Carboidrato ele pode ser dividido em carboidrato simples e carboidrato composto. A diferença é básica, gente, o tamanho da molécula desse carboidrato. No carboidrato simples, o nome já diz, né? Simples, eles têm uma estrutura química menor, simples. Eles são digeridos rapidamente pelo organismo, exatamente por causa dessa estrutura simples. O carboidrato composto, gente, tem uma estrutura química, como o nome já diz, um pouco mais complexa, né? O que vai demorar um tempo maior do que o carboidrato simples, por exemplo, no processo de digestão. Geralmente, eles estão presentes em alimentos com fibras, né? Por isso que a gente ouve que fibra traz mais saciedade, tem uma digestão mais lenta, leva um maior tempo no trato gastrointestinal. Então, isso faz com que a glicemia, inclusive, não suba de uma vez só, né? Porque o corpo vai fazer o quê? Ele vai usando esse alimento como fonte de energia por um período de tempo maior, diferente do simples que ele usa de forma rápida. Como exemplo, a gente tem batata, mandioca, milho, os alimentos integrais, que eu já falei, que são aqueles ricos em fibras, né? Tá bom, gente. Então a gente falou de caloria e a gente falou de carboidrato. E agora que eu sei o que é carboidrato simples e composto, você pode estar se perguntando, mas em que isso interfere? Qual que eu tenho que usar na minha dieta? Né? Não tem melhor e pior. O que eu quero trazer para vocês é que os carboidratos complexos, por exemplo, trazem uma saciedade maior. Então isso, gente, se torna uma vantagem para quem precisa emagrecer, por exemplo. Além disso, são excelentes fontes de fibras, vitaminas, isso favorece o funcionamento intestinal, evitando problemas como prisão de ventre, por exemplo. Às vezes a gente entra numa dieta um pouco mais restrita, o intestino já prende, então aí o carboidrato composto, que são ricos em fibras, vão ajudar nisso. Só esse que eu tenho que usar? Não. Se você precisa de uma energia rápida para um treino, se você precisa aumentar a sua massa magra ou ganhar peso, por exemplo, os carboidratos simples vão aparecer de forma mais frequente na dieta, por exemplo. Tá? Bom, entendemos carboidratos então. Vamos partir para o próximo macronutriente, que são as gorduras ou lipídios, como a gente chama. Tá? São alimentos bem mais calóricos, tá? Para você entender, gente, 1 grama de gordura fornece 9 calorias, enquanto 1 grama de carboidrato ou de proteína fornecem 4 calorias. Mas calma, que nem sempre caloria é o fator mais importante, tá? A gordura é uma fonte de energia muito eficiente. Ela auxilia desde construção celular, ajuda a manter a temperatura corporal, protege em vários órgãos vitais, participa, isso é muito importante, da síntese de hormônios. Às vezes a gente tem uma pessoa com uma taxa de hormônio muito baixa e não adianta nem a gente repor, porque ela está com uma carência nutricional em algumas vitaminas lipossolúveis, por exemplo, que são transportadas pela gordura, e aí o que importa é que a gente tem que repor, por exemplo, essa vitamina lipossolúvel, né? Uma dieta sem gordura, gente, não funciona e traz prejuízos, tá? Pode afetar desde a fertilidade, ciclo menstrual, libido, são vários prejuízos, então tem que haver esse equilíbrio. Falamos da divisão de carboidratos, então eu quero falar de algumas subdivisões também de gordura. Durante muito tempo, demonizou-se a gordura, né, por algumas doenças, e hoje já está cientificamente comprovado, por exemplo, que boa parte das gorduras que antes a culpa era da gordura é do excesso de carboidrato, dos açúcares.
A gordura saturada, gente, o próprio nome também já vai dizer, tá? Ela é formada por ligações mais simples. Sabe aquela gordura que na temperatura ambiente está em estado sólido? É uma ótima forma de a gente reconhecer. A maioria delas é gordura saturada. As principais fontes são de origem animal, carnes, manteiga, creme de leite e iogurte. A gordura insaturada, diferente da saturada, ela já tem uma ligação dupla, tá? E ela é encontrada principalmente nas fontes de origem vegetal. Azeite, óleo de canola, óleo de milho, as amêndoas e castanhas e abacate também, mas também temos essa gordura em peixe, como truta, salmão. Saturada e insaturada. Gordura trans, gente, de forma bem simples, gordura trans é transformar óleo vegetal em gordura sólida, ou seja, óleo hidrogenado, tá? E a gente encontra principalmente nos alimentos industrializados, tá? Saturado e insaturado, usada de forma equilibrada, legal. Gordura trans, fujam, tá? Até aqui, então, você já entendeu caloria, carboidratos e gorduras. Fica firme aí, já temos mais de 10 minutos de aula, falta pouco, tá? Mas eu preciso da sua atenção, porque é impossível falar de uma alimentação equilibrada sem falar de quê, gente? Proteína. A proteína ela é formada a partir de um conjunto de aminoácidos que são ligados entre si. Em outras palavras, gente, são compostos por moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. As funções da proteína elas vão variar, desde o transporte de oxigênio, proteção do corpo contra organismos patogênicos, os anticorpos, atua na contração muscular, actina, miosina, além de ser fundamental para quê, gente? Crescimento e formação de vários hormônios. Classificação, falamos dos outros, então vamos falar das proteínas também. Trouxe uma classificação mais simples. Proteína de origem animal. A proteína de origem animal, gente, fornece praticamente todos os aminoácidos essenciais. Não estou aqui para defender qual tipo de proteína é melhor ou não, estou trazendo evidências. Então, é fato que a proteína animal fornece muito mais aminoácidos essenciais. Carne vermelha, peixe, ovo, leite, queijo e iogurte. Proteína de origem vegetal. Fornecem menos aminoácidos essenciais na sua composição, mas temos uma variedade aí de feijão, ervilha, os grãos, né, lentilha, soja, grão de bico. E aí temos também proteína sintética, que é obtido por meio de quê? Manipulação laboratorial, tá? É bacana porque possui diversas variações nutricionais. São os suplementos, tá? Whey protein, enfim. Muito utilizada para pessoas que querem fazer um tipo de reposição alimentar. Não apenas no esporte, mas a gente estende isso a um público bem maior. Agora que a gente entendeu melhor, gente, sobre caloria, carboidrato, gordura e proteína, já podemos ir para o próximo passo, tá? Eu recebo diariamente, gente, mensagens de pessoas que por algum motivo, como eu falei aqui no início, não pode ter um acompanhamento nutricional, profissional mais individualizado comigo ou com outro profissional. Então eu separei para essas pessoas, tá, de forma muito especial e com muito carinho, exemplos de refeições de café da manhã, almoço e janta, que você mesmo vai conseguir montar depois de ter visto e entendido esse vídeo. Então é importante que você entenda para que você consiga montar de forma correta. Gente, lembra que é uma sugestão de cardápio, não é uma prescrição dietética, tá? E como que você faz para ter acesso a isso? Faz assim, manda seu e-mail para mim aqui no direct, que eu vou te enviar essas sugestões, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo é a nossa primeira aula, eu já elaborei umas 3. Se tiverem que vir mais algumas depois, através das dúvidas que vocês vão me mandar, isso é ótimo. Então, a gente está concluindo aqui a primeira aula, espero que vocês tenham gostado. E em breve a gente tem a segunda aula. Beijo grande e até a próxima.